Se tu morresse amanhã, tu ia estar satisfeito com a vida que tu viveu até hoje? E aí galera, bem-vindos a mais um Vida de Titã. Eu queria começar o podcast de hoje com uma pergunta pra ti, Gabriel. Uma pergunta valendo R$1 milhão. Valendo muito mais que isso. Vai ficar poético agora que eu vou falar depois dessa. Se tu morresse amanhã, tu ia estar satisfeito com a vida que tu viveu até hoje? Vamos ver se você ganha R$1 milhão. Sim, Por quê? porque hoje eu vivo através dos meus próprios termos. Eu basicamente estou buscando desenvolver a minha própria realidade. Eu busco, hoje em dia, o que eu faço é o que eu, dentro do que eu vejo, é realmente o que mais faz sentido, sem ser preso pelo medo, sem estar refém de receios e ansiedades. Algo que antigamente, se perguntasse isso pra mim, eu provavelmente iria travar, tá ligado? Eu provavelmente iria travar, assim. Cara, se tu me dissesse, Gabriel, tu vai morrer amanhã, eu ia ficar, não, por favor, não, porque eu quero, tem muita coisa que seria legal do caralho, eu quero experimentar, quero viver. Mas tu ainda não quer? Quero, mas se eu vou morrer amanhã, eu ia dizer, por favor, deixa eu viver. Não tem o que fazer, Gabriel, infelizmente é amanhã mesmo. Beleza, velho. Eu fiz... não tenho o que eu chorar em relação ao passado, tá ligado? Eu me desenvolvi na velocidade que eu me desenvolvi, eu me dei conta de certas coisas na medida que eu tive que me dar conta, mas eu me dei, e hoje em dia eu tô vivendo a minha vida pelos meus termos. Eu ainda não alcancei muita coisa que eu quero alcançar, mas eu tô vivendo no presente da maneira que eu acredito ser a que deve ser vivida, e isso pra mim é importante. Então deixa eu engatar uma outra pergunta junto a essa. Se a semana que tu teve, que passou agora, se repetisse pro resto da tua vida, tu estaria satisfeito? Não com as coisas que acontecem. Porque daí ia ficar meio repetitivo. Deixa eu reformular a minha pergunta. Porra, de novo essa mesma questão! Não nesse sentido de iam acontecer as mesmas coisas, mas no sentido de as coisas que tu fez. As coisas que eu fiz. Tu estaria satisfeito em agir da mesma forma que tu agiu essa semana pro resto da tua vida? Satisfeito? Cara, eu ia estar contente, mas eu quero sempre me desenvolver, sabe? Então se tu me dissesse, Gabriel, tu vai ficar estagnado pelo resto da tua vida, isso pra mim remete à primeira pergunta que tu fez, que daí é mais ou menos eu estar vivendo da maneira que eu vivia antigamente, que era refém de medo e etc. Porque se eu não vou evoluir é porque eu vou ficar estagnado. E isso pra mim ia ser uma vida de merda, meu, sinceramente. Então eu não sei se eu estaria satisfeito a repetir as coisas toda semana até eu morrer nesse sentido, tá ligado? E tirando a parte da evolução. Sim, daí sim. Daí sim. Aí sim. Cara, isso é muito massa, né? Porque pra mim, dizer sim pra essa pergunta é tu dizer sim pra... Cara, eu tô realmente vivendo a vida que eu quero viver. E não é necessariamente a vida que eu sonho, mas tu tá lutando pra isso. Tu tá lutando pra construir alguma coisa, pra te tornar a tua melhor versão. Essa é a diferença, na minha opinião, de viver a jornada ou de focar no processo, viver a jornada em si, ou de viver pela busca de algo. Que é muito tênue essa diferença. De tu tá buscando algo e tu tá vivendo a busca, ou tu tá vivendo a jornada. Que é diferente de buscar o resultado. Viver a busca é melhor do que viver o anseio pelo resultado. Fez sentido isso? Porque, vamos supor, tu tem um resultado que tu busca. Aí tem muita gente que é focada nesse resultado e vive por esse resultado. E fica colocando esforço para atingir esse resultado e só vai ser satisfeita quando alcançar esse resultado. Mas uma coisa melhor, digamos, que isso, é tu ter o resultado que tu almeja e tu vive pela busca daquele resultado. Tu faz coisas que vão te levar para aquele resultado, mas desde que tu esteja chegando cada vez mais perto daquele resultado. E que existam indicadores que aquele resultado está cada vez mais perto. Não é mais viver pelo resultado, mas é viver pela busca do resultado. Mas também ainda não é viver pela jornada. E as respostas que tu deu, na minha visão, são viver a jornada em si. Não é colocar é onde tu coloca a tua felicidade, né? Tu pode colocar em vários locais e a gente às vezes nem se dá conta de onde a gente está colocando, o que nos faz realmente satisfeito, o que vai
gerar uma resposta ou outra para esse tipo de pergunta, a gente não sabe. Muitas pessoas, com certeza, seriam pegas de surpresa nisso. Eu também fui pego de surpresa, que eu não sabia qual pergunta era. Mas porque, vamos mudar aqui, pessoal, antes do podcast começar, eu disse, senta aí que eu não vou te dizer o tema hoje, a gente não vai chegar num acordo, eu vou simplesmente largar uma pergunta e o podcast vai começar daí. Eu tentei chorar, não rolou, tentei um spoiler, não deu certo, mas é muito importante, né, tu ter esse shift, velho, porque é o que tu falou, cara, é a diferença entre tu tá todos os dias contente, assim, e tu poder dar uma resposta de cara assim, velho, eu tô mega feliz se eu morresse amanhã. Merda, porque eu queria continuar vivendo, que é muito bom, muito do caralho, mas fico mega orgulhoso do que eu tenho feito, da maneira que eu tenho vivido, tá ligado? Isso é muito importante, cara, é muito importante esse questionamento. Sensacional. Era essa a pergunta que eu tinha de fazer. Era isso aí? Era isso aí. Uma maneira de tu conseguir transicionar dessa busca pelo resultado para conseguir viver a jornada é se dar conta, é reforçar conscientemente que tu pode morrer a qualquer momento. Que a qualquer momento a tua vida pode terminar. Às vezes quem está escutando a gente, infelizmente, conhece alguém, um parente, um amigo que morreu do nada. Aconteceu com um amigo meu, quando eu estava na Austrália, eu fiz um baita amigo meu lá, brasileiro, não falei vários amigos meus, né? Brasileiro, e a gente ficou, ele estava na casa, que foi a primeira casa que eu fiquei quando eu cheguei na Austrália. Eu cheguei e fiquei numa casa de brasileiros na primeira semana, propositalmente, porque eu sabia que os brasileiros iam conseguir me ajudar com que eu me habituasse melhor, né, por questões informativas, mas ao mesmo tempo eu também tinha planejado que depois de uma semana eu já ia sair e o resto do tempo todo eu ia morar com gringos, né, porque eu queria essa experiência. E esse cara, ele tava eu não vou dizer o nome dele, ele tava nessa casa e a gente ficou muito amigo, ele me ajudou muito, a gente criou uma amizade muito forte. E tava ele e a esposa dele lá, né, namorada, que casaram lá na Austrália. E na metade do ano, ou um pouco antes da metade, eles foram embora, porque acabou o visto deles. E um dia eu tava e a gente teve festa de despedida e tal. E um dia eu tava lá na universidade, assim, fazendo um trabalho. Tava logo depois do almoço. E um amigo em comum nosso, brasileiro também, que também estava no Brasil, me liga e fala assim, Augusto, eu preciso falar contigo. Daí cara, eu não posso atender agora. Dele assim, cara, o nosso amigo se foi. Daí, nosso amigo partiu, ele falou alguma coisa que eu não entendi direito na hora, né? Ele falou assim, nosso amigo se foi, nosso amigo partiu. E deu, vou responder isso depois, né? Eu olhei assim, não tinha entendido. E daí, do nada, e eu não cogitei ter sido isso que aconteceu, porque, de novo, era um negócio muito improvável esse meu amigo simplesmente morrer, tá ligado? Não passava pela minha cabeça que alguém tão próximo poderia simplesmente, do nada, num acidente, morrer. E daí, do nada, me veio esse questionamento, amigo, o que ele quis dizer com isso? Não pode ser. Jura? Bem capaz, né? Realmente bugou meu cérebro, assim, não tava querendo acreditar. E daí eu liguei pra ele, eu falei, o que tu quis dizer com o que tu falou antes dele? Nosso amigo e tal, ele sofreu um acidente de carro e ele morreu. Morreu ele, a esposa e o irmão da esposa. Aí aquilo foi um choque, assim. Aquilo foi um... Eu fiquei... No primeiro momento eu não soube processar, assim. Eu fiquei meio numb, assim, por um bom tempo. Aí eu lembro que eu tava no apartamento, eu tava triste, mas eu tava meio numb ao mesmo tempo. Aí eu não sei se foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte que eu tava no AP que eu tava morando com o Kessu já. E daí eu tava conversando com o Kessu, daí eu contei pra ele e daí veio. Aí veio com tudo, assim, aí eu comecei a chorar, a soluçar incontrolavelmente, parece que daí caiu a ficha, assim, saca? E foi isso, eles estavam no Brasil já, ele, a esposa e o irmão, andando de noite de carro, e um motorista bêbado de caminhão entrou na contramão e acertou o carro, assim. E foi, e ele era, gurizão, com
toda a vida pela frente, o cara era muito inteligente, mega dedicado, ele era aquelas pessoas perfeitas de filme, tá ligado? Ele ajudava todo mundo, ele era amigo de uma galera super do bem, tu nunca via ele de baixo astral, tá ligado? Meu, é um anjo que Deus botou na terra e tirou, tá ligado? Porque o cara era perfeito, assim, saca? Sempre de bem com a vida, e do nada foi, meu. A gente esquece que Cara, que a morte vai acontecer, é inevitável, né? A gente começa a viver, a gente começa a pegar a pegar a nossa própria vida e aí os problemas começam a tomar conta dela, começam a tomar conta da nossa cabeça e a morte vai para um canto da nossa mente que some, que não tá no nosso dia a dia, não tá ali, não circunda, a não ser que tenha tido um trauma, a não ser que tenha tido alguma coisa que aconteceu, que nem essa, né? Mas algo mais próximo, de um familiar mais próximo, acho que tu consegue manter isso mais na frente da tua mente. Mas eu acho muito incrível, velho, como a morte nos faz dar um shift de perspectiva e muda as nossas prioridades, muda os nossos valores, assim, alguns valores meio merdas que a gente vinha desenvolvendo, a gente se obriga a questionar, como a gente questiona muita coisa quando a morte passa perto da gente, porque a gente percebe o quanto que a gente dava valor para certas coisas que não precisava, que não tinha necessidade, porque se todos nós vamos morrer, tem muita coisa que a gente, querendo ou não, se usa para escudo, para não se jogar, para não dar a cara a tapa, que no fim das contas, dando errado ou não, pouco vai interessar, e aí a gente tem esse shift e isso acontece, e para mim aconteceu também com a questão da morte, não com um amigo próximo, porque graças a Deus nenhum amigo meu realmente próximo chegou a falecer, mas pais de amigos meus já faleceram e nesses momentos é muito foda, né? Tu vê alguém que é da tua idade, vivendo a tua realidade, que é praticamente irmão pra ti, passando por aquela situação, e aí tu olha pros teus pais e tu imagina isso e aquilo faz com que tu olhe pra coisas que tu antes nunca tinha olhado. Isso me fez pensar o quanto a gente vive pro futuro. Se a gente deixa esse piloto automático de que sim, deixar a morte acontece, mas meio que não vai acontecer. Não vai acontecer comigo, né? Quando a gente pensa, não, isso aí não vai acontecer comigo cedo, eu não vou morrer cedo, eu não vou sofrer um acidente. Claro, não quer dizer que tu tem que ficar pensando o tempo todo que tu pode sofrer um acidente, né? Mas, obviamente, cara, se dá conta que é uma possibilidade real, logo a tua vida tá em risco o tempo todo, e que, então... Desculpa. Até que ponto faz sentido tu viver pro futuro, né? Até que ponto faz sentido tu viver uma vida que, se ela acabar, tu não esteja satisfeito com a maneira que ela foi vivida, né? Até que ponto vale tu viver pelo resultado e não viver pela jornada em si, efetivamente viver pela jornada, que um dia a jornada vai acabar. E claro, quanto mais essa jornada durar, melhor. Mas no ponto que ela acabar, tu tá satisfeito com a jornada que tu trilhou até ali. E viver pela jornada, eu queria destrinchar um pouquinho melhor isso que a gente fala. Se a gente elucidar em termos mais práticos, tu viver pelo objetivo é tu viver para alcançar aquele carro, né? Viver pelo mini caminho, que são mini objetivos, é tu viver pelo final de semana, porque tu vai alcançar não sei o quê. Viver pela jornada é viver se apaixonando pelo processo que vai te dar o carro. Então, para tu conseguir o carro, digamos assim, tu vai precisar trabalhar, e daí te desenvolvendo teu trabalho para cada vez conseguir ganhar mais dinheiro, tu te apaixona pelo processo de melhora do trabalho. Quando tu consegue fazer isso, o carro se torna inevitável. E aí tu vive realmente pelo presente, porque é o que tu faz todos os dias, é onde tu coloca a tua atenção, é onde tu vive, né? E não vive pelo futuro, não vive pela conquista, não vive pelo resultado. Então eu acho que esse é um shift importantíssimo de se colocar, cara, porque todo mundo quer ter uma casa melhor, todo mundo quer ir viajar pra porra dos Estados Unidos, todo mundo quer ter isso, velho. Se tu vai perguntar pra ti, pra mim, pra qualquer pessoa, tu gostaria de ter isso, aquilo? Óbvio que sim. Mas o que define as pessoas que chegam, cara, são aquelas que se apaixonam pelo processo de todos os dias que vai fazer com que ela alcance aquilo. Então, algo que a gente já se deu conta, e que se tu ainda não te deu conta, tá mais que na hora, é que não adianta tu escolher o que tu gostaria de ter, porque tem N coisas, infinitas coisas no mundo que é do caralho, que tu gostaria de ter. Tu tem que escolher aquilo que tu gostaria de ter, mas que tu vai amar
Fazer. A busca em si. Porque daí tu alcançar vai se tornar só mais uma etapa desse processo, vai se tornar só mais um caminho, mais um passo só. E aí tu consegue viver o presente e não viver pelo futuro. É isso aí, eu acho que a gente pode encerrar nessa que resumiu muito bem, eu não adicionaria nada a isso, eu acho que ficou muito bem explicado, destrinchado. Então vamos nessa, pelo podcast de hoje foi uma explosão de ideias e compartilhamentos, a gente espera que tenha agregado pra ti. Pelo vídeo de hoje era só, se tu curtiu, deixa o like, te inscreve no canal, um dos nossos últimos vídeos vai estar ali, Instagram, dá uma olhada, a gente tá postando vídeos no Instagram TV do caralho, tem mais ideias curtas, mais raw, mais cru lá. Facebook, site também, pelo vídeo de hoje era só, valeu, falou e ponto. 3, 2... 3, 2... Eu tô preparado? Ah tá, 3, 2, 1...